Cara, biologicamente falando, os homens são sim mais impulsivos do que as mulheres. Mas isso não precisa ser um justificador, um limitador pra nada na tua vida, tá? É possível você aprender a lidar bem com essa forma de se comportar. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Há diversos estudos e pesquisas que comprovam que os homens eles têm um grau de impulsividade maior e um grau de autocontrole menor do que as mulheres. Há essa prevalência mesmo nos homens. E a impulsividade, ela tá relacionada à tua capacidade, falta, deficiência de capacidade de inibir uma resposta. Tem a ver com essa inibição. A impulsividade, ela é uma forma da gente se comportar que é natural, que pode ser muito benéfica em alguns casos, que pode andar ali muito próxima de uma espontaneidade, o que pode ser bem legal pra tua vida, mas geralmente a gente olha como uma forma ruim, pejorativa de se comportar, né? Porque ela tá ali geralmente relacionada a uma agressividade maior, a um agir sem pensar, e realmente a impulsividade é um agir muito mais emocional do que racional. Já vou falar melhor sobre isso também. Mas tudo na vida a gente tem que saber dosar. Afinal, nosso corpo ele foi feito para funcionar com autonomia e com uma competência muito grande. A questão é a gente trazer um pouquinho mais de sabedoria para esse funcionamento que já é tão redondo. Pessoas impulsivas, geralmente, elas agem sem levar em conta as consequências. Então, podem ser mais atraídas por benefícios imediatos do que as consequências futuras ou secundárias do ato que elas estão realizando. Podem ter dificuldade de controlar alguns comportamentos. Inclusive, podem ter mais facilidades para se viciar em algumas substâncias e também uma tendência à agressividade. E a impulsividade, gente, também pode ser uma característica de alguns transtornos mentais, tá? Não necessariamente uma pessoa que é impulsiva tem um transtorno mental, mas algumas pessoas que têm determinados transtornos mentais geralmente são impulsivas. Então, o transtorno do humor bipolar, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de personalidade antissocial são exemplos de que dentro da sintomatologia ali daqueles quadros a gente encontra a impulsividade. Um outro dado muito interessante para a gente entender melhor sobre esse estilo comportamental, né, sobre esse estilo de comportamento, é saber que 50% da impulsividade que você tem aí, né, do motivo, da origem da impulsividade que você tem, é de herança genética. E os outros 50% são de diversos fatores aí, ambientais, né, de experiências pelas quais você passou. Mas ele tem uma forte carga genética, a impulsividade. Então, provavelmente, se você conhecer aí pra trás da tua família e é uma pessoa impulsiva, você vai encontrar alguém ou alguém com quem se identificar. E como é que a química do nosso cérebro funciona ali, né, dentro da impulsividade? Ela tá muito relacionada a alguns neurotransmissores especificamente, e ela influencia algumas redes neurais e tá principalmente relacionada ali à dopamina e à serotonina. Você já deve ter ouvido aí falar até como substâncias no nosso cérebro que geram sensação de prazer e bem-estar, né? E quando a gente olha para a fisiologia, digamos assim, do nosso cérebro, a gente percebe que a impulsividade está relacionada a duas regiões específicas. A nossa amígdala, que não é daqui, é daqui, e ao nosso córtex pré-frontal. Isso porque a amígdala, ela é responsável pelas nossas memórias e pelas nossas reações emocionais. Inclusive, não sei se você sabe, mas a memória, ela tá bem ligada ali aos afetos, às emoções que a gente sente. E o córtex pré-frontal, sempre que você ouvir essa palavra, lembre-se que ele está relacionado a tudo que tem de racionalidade na nossa cabeça. Ela é a parte mais nova, evolutivamente falando, do nosso cérebro, corresponde a essa faixa aqui da nossa testa, e tem a ver com controle de impulsos, com racionalizar, com pensar mais lento e não imediato, toda essa parte da racionalização mesmo, do pensamento. Então faz sentido quando você pensa na impulsividade, está relacionada a essas duas áreas do cérebro, certo? Afinal, a receita para impulsividade é a soma de um autocontrole prejudicado com uma parte emocional mais sensível a estímulos. E você já deve ter passado aí por diversas fases na sua vida e percebido que em alguma delas você era mais impulsivo do que em outras. Pois é, a parte que controla, que inibe nossas respostas, que racionaliza, que pensa mais lenta, ela não está formada até os nossos 25 anos. O nosso córtex pré-frontal, ele termina de se formar por volta dessa idade. E é justamente por isso que ali na adolescência, o momento em que a gente está passando também por uma série de mudanças hormonais, comportamentais, sociais, além de estar desenvolvendo
tendo mais autonomia, é uma das fases que a gente é mais impulsivo na nossa vida. Se você é uma pessoa pouco impulsiva ou que lida bem com a impulsividade, provavelmente ela não te atrapalha no dia a dia, você não sofreu consequências ruins por conta dessa tua característica. Mas provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você quer aprender a lidar melhor com a tua impulsividade. Então eu quero te dar algumas dicas para melhorar um pouco essa forma de você se comportar. Elas estão muito associadas a você passar o teu comportamento, o teu ato, justamente por essa região cerebral que pondera, que avalia, que é mais lenta um pouco antes de agir. Se a equação da impulsividade é falta de autocontrole com uma hipersensibilidade a estímulos emocional, o que a gente tem que fazer para regular um pouco melhor essa equação é aumentar o autocontrole, já que sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente tem pouco ou nenhum controle. Mas sobre a forma como a gente se regula, sobre os nossos pensamentos principalmente, a gente tem uma autonomia e uma capacidade de controlar maior. A ideia é que você consiga mapear primeiro quais são as situações em que você se sente mais vulnerável à impulsividade. Situações sociais, quando alguém te oferece alguma bebida ou algum tipo de droga ou algo nesse sentido, algum outro tipo de estímulo, qual é o estímulo que para você é irrecusável? Quais foram as situações que te fizeram se sentir mais impulsivo ou agir mais impulsivamente? Talvez comece mapeando essas situações. Depois disso, pare para prestar atenção em quais foram os sentimentos, as emoções que fizeram parte daqueles momentos. Foi raiva, foi alegria, foi rancor, foi injustiça? O que você estava sentindo? Provavelmente essas emoções são as que você tem que ficar mais de olho, digamos assim. Você tem que saber melhor quando elas vão aparecer diante de determinadas situações. É claro que você não vai conseguir prever situações pelas quais você vai passar para poder reagir dessa forma, mas a ideia é que assim que você sinta essas emoções, você consiga conscientemente perceber essas emoções. E a partir daí começar a ponderar, avaliar, colocar primeiro na balança antes de agir, de partir para o comportamento. Tá, que benefícios que eu vou ter me comportando dessa forma? E quais são os malefícios? Que consequências que esse meu comportamento pode ter que também podem ser negativas e não só positivas? Mesmo colocando ali alguns dados na balança, ou a tua avaliação subjetiva vai pender mais para um lado do que para o outro. Para você conseguir colocar esses elementos na balança, avaliar, julgar, ponderar, antes dessa tomada de decisão, você vai precisar de muito treino. Primeiro, para identificar essas emoções. Segundo, para percebê-las depois no momento em que elas estão aparecendo. E depois, para conseguir começar a colocar isso na balança. Então, pode facilitar esse teu processo se você registrar, se você anotar mesmo. Situações, emoções. Talvez uma tabelinha. Situações e emoções em que eu fui impulsivo. Vai anotando ali, faz esse processo de identificação, lê depois isso, começa a perceber isso no teu dia a dia para que você vá aplicando a mudança aos poucos. A ideia é que com essa ponderação, com essa balança melhor calibrada, você consiga pensar antes de agir, colocar esse elemento no meio da tua impulsividade e aí ter consequências mais desejáveis, mais favoráveis para você do que as que você vem tendo. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você se interessa por esse tema, se você quer ver mais vídeos como esse, pode se inscrever aqui no canal que toda quarta-feira eu volto com um vídeo novo para você às 6 da tarde. Então eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!